Catraca com reconhecimento facial ou leitor biométrico? Qual é a melhor? Qual é a ideal para você? Vem comigo e vamos descobrir junto nesse vídeo. Se você tem uma academia com um certo volume de alunos, e aí geralmente a gente está falando ali na casa dos 100, 150 alunos ativos, já se faz bem importante ter um bloqueador de acesso, que geralmente é uma catraca. Até um tempo atrás a nossa discussão era se a gente utilizar a catraca com um teclado, que coloca a senha, né, o númerozinho, se a gente usar a catraca com cartão, ou se a gente usar a catraca com leitor biométrico. Mas hoje nem se fala muito mais de catracas com teclado, e nem com cartão. A discussão forte fica entre leitor biométrico ou reconhecimento facial. E é sobre isso que a gente vai focar nesse vídeo. Vamos diferenciar esses dois itens aqui para você escolher de uma forma mais assertiva. Você que está pensando em trocar de catraca, ou você que está pensando em abrir um negócio e quer saber qual é a catraca ideal para você. Nesse caso, a gente vai colocar os prós e contras de cada uma aqui e no final você vai ter mais convicção de qual é a melhor opção. Então, vem comigo que esse vídeo ficou bem caprichado. Mas se essa é a primeira vez que a gente se vê, meu nome é Douglas, eu sou diretor do Next Fit. E nesse canal a gente fala sobre gestão, marketing, vendas, fidelização, tudo que um negócio fitness esportivo precisa para ter melhores resultados. Então esse é o canal ideal, é aqui que você tem que estar para alavancar os seus resultados, tá bom? Então toda semana tem vídeo novo, deixa o seu like, se inscreve e ativa o sininho para receber esses novos conteúdos. Vamos começar explicando como funciona esses dois modelos diferentes de catraca, o de leitura de biometria e o de reconhecimento facial. Começando pela de leitura biométrica, mais antiga, que você mais vê por aí. A gente vê basicamente três tipos diferentes, tá? Aquela que vai ter só biometria, então você tem a catraca e a única opção é colocar o dedinho para liberar a entrada. Ela vai ler a parte biométrica do dedo do aluno, que foi previamente cadastrada. E se for um aluno adimplente, com a mensalidade em dia, ele passa e acessa o espaço. Tem algumas que além da biometria vão ter um teclado também, e daqui a pouco, quando eu falar dos contras, vai ficar mais claro para você por que tantas catracas que vem um teclado junto do leitor. E também tem aquela terceira opção, que é uma catraca que não tem leitor biométrico embutido na catraca, geralmente catracas bem mais antigas, e elas foram adaptadas para funcionar com leitor. E aí você tem um leitor externo que a gente chama. Vou pedir para o editor colocar aqui na tela como são esses leitores externos. E aí tem várias marcas, tá? Inclusive marcas que fazem leitores para embutidos, que já ficam ali dentro. Eles literalmente têm uma versão para ser usada, digamos que fora da catraca acoplada. Já foi feito pensando nesse mercado de pessoas que não iriam comprar catracas novas, mas queriam utilizar a biometria. Então só engata por fora, digamos assim, tá? São leitores pequenininhos, como da Hamster, da Digital Persona, e tem várias marcas que você pode acoplar externo na sua catraca. Não funciona com todas as catracas, tá? É muito importante que antes você verifique a compatibilidade, tá? Aqui no Next Fit a gente tem um time específico para essas integrações de equipamentos. Então se você for nosso cliente, é só perguntar para eles: olha, eu tenho esse leitor aqui que eu estou querendo comprar, eu tenho essa catraca aqui. É só pedir orientação para eles, que eles são muito solícitos e rapidamente vão te guiar e te ajudar. Inclusive recomendam as melhores marcas, ajudam você a escolher aí na sua região. Às vezes eles sabem até um revendedor próximo aí para te ajudar, tá? O pessoal lá é muito solícito. Inclusive já fica um parênteses, se você é cliente do Next Fit, utilize o conhecimento desse time, tá? Sempre que você for trocar de equipamento, impressora, catraca, consulta esse time que eles podem te guiar para uma melhor solução, tá? É um time que entende muito dessa parte e pode te dar uma assessoria gratuita, algo que talvez você tivesse que pagar para um especialista, o nosso time consegue te oferecer isso de graça, tá bom? Agora vamos falar da catraca de reconhecimento facial, a novidade do momento, a queridinha do momento que vem conquistando aí os corações dos proprietários. Por que será que ela vem conquistando o coração dos proprietários? Eu já vou te falar isso, tá? Mas antes, vamos entender o básico, o que ela faz. Ela trabalha literalmente igual a catraca com leitura biométrica, só que em vez de ler a biometria, o teu dedinho, ela lê o seu rosto, né? Então a gente tem um algoritmo rodando por trás que vai mapear o seu rosto e verificar se ele bate com o que está no banco de dados. Aquele que foi previamente cadastrado, quando você se cadastrou lá no sistema, quando você se cadastrou na academia. Aqui a gente tem basicamente dois tipos também. Temos aquelas que tem o leitor embutido na catraca, e essas acabam sendo um pouco mais caras e tem menos opções no mercado. Vou pedir para o editor colocar uma aqui na tela. E a gente tem aquelas que tem a câmera externa. Então você pode pegar uma catraca, não vale para todos os modelos, novamente, verifica com o nosso time de integração, mas a maioria dos modelos dá para você fazer isso. Você vai ter uma catraca normal e você vai ter uma webcam separada. Tá? Então, importante também, nem todo o sistema isso funciona, tá? Funciona no Next Fit, a gente é preparado
para essas adaptações que eu falei aqui no vídeo, tá? Até essas que eu falei de usar um leitor biométrico acoplado externo, não funciona com todos os sistemas, tá? No NextFit funciona a maioria, mas consulta a nossa equipe, beleza? Voltando, você pode ter uma webcam externa, aquelas pequenininhas, vou pedir para o editor botar aqui na tela também, aquelas pequenininhas que você vê na loja de informática, as Logitech da vida, não pode ser uma webcam ruim, tá? Tem que ser uma webcam que no mínimo seja uma Full HD, uma webcam boa, tá? E depois eu te explico melhor o porquê quando eu falar dos contras. Mas tem que ser uma webcam boa. E eu já vou te dizer qual que a gente recomenda aqui, que é a Logitech ou Logitech de última geração. E também você pode optar por comprar um leitor específico que vai funcionar em diferentes catracas, tá? Isso não é o mais utilizado. Geralmente o pessoal compra ou que já vem embutido, ou usam essas webcams como a que eu citei da Logitech, como um componente externo, acoplado, tá bom? Vamos falar agora então dos prós e contras do leitor biométrico e do reconhecimento facial. Eu vou começar com os prós em comum, que os dois têm, tá? E depois eu vou falar só dos prós do reconhecimento facial, que são alguns prós que, obviamente, o leitor biométrico não tem, tá? O primeiro pró dos dois é a segurança, então a gente sabe que isso fornece uma segurança maior para o seu espaço, não é qualquer um que vai entrar lá, sem ser percebido pelo menos, porque tem essa barreira física, sendo que os métodos antigos de teclado com senha e de cartão eram facilmente burláveis, né? Eu podia passar minha senha para quem eu quisesse, ou simplesmente subtrair o cartão de alguém sem a pessoa perceber, então eram meios muito mais vulneráveis, né? Agora você copiar a biometria ou um rosto de uma pessoa é virtualmente impossível. Então aqui já traz uma camada de segurança interessante. Outro ponto positivo é a experiência do aluno, que se você tiver um leitor biométrico bom e um reconhecimento facial bom, fica muito rápido a pessoa passar. Quando tem senha ou cartão, geralmente acaba tendo fila, porque você passa uma vez não vai, clica a senha várias vezes. O teclado costuma quebrar com frequência, porque muita gente clicando todo dia, é natural, né? Logo, quando você tem biometria ou reconhecimento facial, a experiência do aluno de acessar fica mais fácil, fica mais rápida, tá? E aqui um parênteses gigante. Se você tem uma catraca e você coloca o dedinho do aluno e fica dando problema, e não passa, e demora, você tem problemas, isso não é normal, gente. Eu conheço muitos clientes meus que convivem com isso. O aluno coloca o dedinho, fica 4 segundos para liberar, ou ele tem que colocar o dedo várias vezes, tem problema. O grande X da questão é que muitas vezes o teu fornecedor ele não vai admitir, porque ele tem que trocar uma peça, tem que te dar uma garantia, e eles se aproveitam que muitos gestores não têm tanta clareza que aquilo realmente está quebrado, que está ruim, que está com problema, ou eles ficam colocando culpa no computador, na placa de isso aqui, na placa de não sei o que, no sistema, na internet, coloca um monte de desculpa, tá? Então não se deixe ser enganado. Colocou o dedinho, é 1 segundo, você tem que estar dentro. Mostrou o rosto lá no leitor facial, tem que ser 1 segundo, 2 segundos no máximo, uns 3 segundos, tem que estar dentro, tá bom? Então não se deixe engambelar. E novamente, qualquer dúvida, chama o nosso time de equipamentos, que eles te dão essa assessoria gratuita, eles te ensinam ali, te ajudam a entender se tá bom ou se não tá bom, tá? Então voltando, se você tiver um bom leitor biométrico e um bom reconhecimento facial, a experiência do aluno certamente vai ficar melhor. E o terceiro é, obviamente, a gestão financeira do negócio, a diminuição da inadimplência. Principalmente se você trabalha aí com público B, C, D e E, se você tem uma catraca, você aumenta os pagamentos, porque a pessoa vai ser lembrada de que ela não pagou, sendo bloqueada na catraca, e vai lembrar de pagar você. Pode parecer bobo isso, mas eu tenho vários clientes meus que o faturamento cai quando tá com a catraca quebrada, porque o pessoal simplesmente ou se faz de bobo para não pagar, ou simplesmente vai esquecendo, vai enrolando e etc. E você, gestor, acaba perdendo dinheiro com isso. Então, dependendo do seu público, é muito importante que você tenha uma catraca e que ela funcione 100% do tempo, tá bom? Além disso, se você tem uma catraca, você vai ter relatório de frequência para saber quem tá vindo e quem não tá vindo. Você pode usar o CRM do sistema para mandar mensagens automáticas para quem não está vindo ou para bonificar quem está vindo. Então percebe, isso gera toda uma informação para o sistema para fazer uma série de coisas. Saber se ele está vindo treinar, atualizar o treino dele, mandar mensagem para ele fazer avaliação física. Então você consegue fazer uma série de coisas no sistema a partir desse dado de acesso do aluno. Isso é muito importante para gerar inteligência para o seu negócio. Legal, agora vamos falar de 3 benefícios que só o reconhecimento facial tem. A biometria não tem, beleza? O primeiro deles é a higiene. Sim, é um pouco anti-higiênico todo mundo ficar colocando o dedinho no mesmo lugar, né? Se você tem 1000 alunos, quer dizer que 1000 pessoas, pelo menos, vão estar colocando o dedo ali num intervalo de alguns dias. Então isso, por mais que seja limpado várias vezes ali por dia, muitas pessoas podem achar isso não muito higiênico. O outro benefício é o acesso mais rápido. Um reconhecimento facial tende a ser muito mais rápido. E por último, o mais importante é a margem de erro.
Quando você está trabalhando com biometria, por mais que você pegue um leitor top de linha, tem muitas pessoas que trabalham com química, ou com metalurgia, ou com alguma profissão que acaba machucando um pouco a mão. Nesses casos, essas pessoas acabam tendo um pouco de dificuldade, de fato, para passar pela catraca. Já no reconhecimento facial, isso é muito mais difícil de acontecer, da pessoa trabalhar com alguma coisa que afete o rosto dela, né? Só se a pessoa tem um acidente ou uma coisa desse tipo, tá? Inclusive, mesmo que a pessoa deixe a barba crescer muito, ainda assim o leitor consegue pegar, tá? Então, modificações até relevantes no rosto da pessoa, o reconhecimento facial consegue captar, tá bom? Então ele tende a ser muito mais assertivo. Pulando para os contras agora da biometria. O primeiro é problemas no leitor. Como a pessoa vai ficar colocando o dedo ali com frequência, pode quebrar o visor, pode deixar algum tipo de suor ou de água cair em cima do visor. Então ele quebra com muito mais facilidade porque ele está recebendo toque de diferentes pessoas, né? Diferente do reconhecimento facial. O segundo problema eu já até antecipei aqui, que é a questão de dificuldade para ler algumas biometrias. Devido à profissão de algumas pessoas, elas acabam machucando a mão e não fica tão claro na hora de ler. E o terceiro contra do leitor biométrico é que ele é mais devagar, tanto para cadastrar quanto para reconhecer quando o aluno coloca o dedo para acessar. Ele precisa de um pouco mais de processamento, ele é um pouco mais lento em comparação com o reconhecimento facial. E o último contra é das catracas que não vem embutida, que não vem nativa já com o leitor biométrico e você usa aquele leitor externo que eu falei, tá? Isso às vezes pode acontecer algum tipo de conflito no hardware, não é tão comum assim, mas acontece, tá? Então às vezes você tem que trocar o leitor ou a própria placa da catraca. Então isso pode dar umas incompatibilidades, incomoda um pouco. Vamos falar agora dos contras do reconhecimento facial. E o primeiro problema, eu tenho quase certeza que você pensou nisso durante esse vídeo, tá? Que é a questão dos irmãos gêmeos, se realmente ele consegue diferenciar. E de fato existe uma dificuldade, é claro que a gente tem irmãos gêmeos que mudam o cabelo, faz algum procedimento estético, engorda um pouquinho, e aí a câmera até consegue distinguir, tá? Mas se for aqueles irmãos muito parecidinhos, Ctrl+C, Ctrl+V, de fato o reconhecimento facial ele tem dificuldade para distinguir. Porém, se você usa o Next Fit, você tem um subterfúgio bem interessante, que é liberar o QR Code. Então, você pode orientar esses irmãos gêmeos para eles utilizarem o QR Code para liberar na catraca, tá bom? Então você não precisa comprar um leitor a mais. Todo mundo tem celular hoje em dia, certo? Você tem mais uma opção e você não precisa acabar comprando um leitor só para meia dúzia de irmãos gêmeos que você vai ter como aluno. Na prática funciona assim, o aluno vai baixar o aplicativo do Next Fit, que é o aplicativo aí da sua academia, ele vai abrir o aplicativo e vai colocar para ler o QR Code que você vai deixar na recepção para acessar e para liberar a catraca, né? Você pode ou deixar lá na catraca esse QR Code ou no monitor secundário, onde o aluno passa e ele manda o recado ali para a catraca para liberar o braço e deixar o aluno passar. Isso é muito legal de fazer. Outro contra é a iluminação, você tem que ter um certo cuidado. Se você colocar numa região que tem muito sol, isso pode sim dificultar a leitura. Então tome cuidado com isso, não coloque num lugar que tem muita incidência de sol, porque isso de fato vai diminuir a qualidade da leitura do rosto, então pode começar a dar alguns problemas de não reconhecido, sendo que deveria ter sido reconhecido. O segundo contra é um investimento maior, é um pouco mais salgado para você colocar uma catraca de reconhecimento facial, em média R$2, R$3.000. Se a gente estiver falando daquela embutida, aquela catraca que já vem com o leitor biométrico. Se você colocar externo, que é aquele exemplo que eu citei anteriormente, onde você vai comprar uma webcam e essa webcam você vai acoplar na sua catraca, pode ser um pouco mais barato, porque essas webcams de fato elas são mais baratas. Só que você também tem que levar em consideração que se você quiser deixar uma experiência bem legal para o aluno mesmo, você também vai colocar um monitor na frente ou do lado da catraca, para quando o aluno colocar o rosto dele naquela webcam, ele conseguir ver o rosto dele, tá bom? Então você está falando aqui já de um investimento de um monitor, de umas 15 polegadas pelo menos, e mais de um webcam. A webcam pode estar ali entre 500 a R$1.000 e o monitor também nessa faixa de 500 até uns 1.000, 1.000 e pouquinho. Então, no final das contas, sai um pouco até mais vantajoso comprar que já vem acoplada. Você vai pagar uns 500, R$1.000 a mais, só que a sua incomodação vai ser menor. Porque quando você começa a plugar muita coisa, começa a ter mais margem de erro, tá? Então se você puder comprar uma que já vem acoplado, claro, de uma marca boa, vale a pena, vai dar menos problema. Que inclusive é o próximo contra aqui, tá? Quando você trabalha com webcam e monitor separados, acoplados numa catraca que não tem reconhecimento facial nativo, você tem uma margem de erro, uma margem de problema um pouco maior. De cabo, de incompatibilidade. São poucos casos? São. Mas vai que acontece com você, né? Eu tenho que te avisar. Legal, finalizamos os prós e contras aqui. Agora acho que você já tem um pouco mais de clareza por qual caminho você vai se direcionar. Mas tem mais informações pela frente, tem mais alguns itens que você tem que considerar, então
continua comigo aqui para conseguir fazer uma escolha bem assertiva. Outro ponto que você precisa se atentar antes de comprar é se você está comprando de uma empresa especialista. Hoje tem muito no mercado empresas que são, digamos, de fundo de quintal mesmo, uma metalurgia, é uma empresa que ela não é especialista em catraca. Então o que eles vão fazer? Eles vão comprar um Arduino, vão comprar um Raspberry Pi, aquelas placas de programação super simples, e eles vão fazer uma gambiarra ali, vão pegar uns pedaços de metal, vão juntar, colocar uma placa simples, e às vezes fica até bonitinha por fora, mas por dentro não tem a tecnologia necessária para o negócio durar e funcionar bem, sabe? É aquela coisa, você olhou, até que funciona, na prática não aguenta o tranco. Então toma muito cuidado para não comprar dessas empresas fundo de quintal, e também não comprar de empresas que vendem alguma coisa junto, né? Tem umas que vendem sistema junto e outros produtos junto. A probabilidade disso dar ruim é muito grande, porque eles não são especialistas nisso. Aliás, você já ouviu aquela história do pato? Não seja o pato, tá? Ele tem pé, mas não corre bem. Ele nada, mas é super devagar, não nada melhor que ninguém. E tem asas, mas não consegue voar de fato, né? Então, eu gosto de trabalhar com empresas especialistas. Eu não compraria catraca em uma empresa que faz outras coisas, a não ser especialista em catraca. Inclusive, a gente tem boas marcas aqui no Brasil e daqui a pouco eu já vou te recomendar algumas para te direcionar melhor. Outra coisa que você tem que tomar cuidado é com as catracas modificadas. Então, você vai lá no Mercado Livre e vê uma catraca, sei lá, R8X. Olha por fora, coisa mais linda. O preço 30% abaixo da média de mercado. Então você achou que foi malandro, que achou uma penchincha. Comprou, foi integrar com o sistema, não funciona. Aí o técnico analisa e descobre que na prática você tem um Frankenstein, que a gente chama. Por fora ela é uma R8X ou qualquer outra marca, mas por dentro tem uma placa modificada. O que acontece? Às vezes quebra a catraca de uma pessoa e ela vende a carcaça. Aí outra pessoa vai lá e coloca uma placa fuleira por dentro, que nem tem integração com sistema nenhum, e às vezes é uma placa bem ruim mesmo, que nem vai aguentar muito tempo funcionando, e te vende parecendo que é uma Henry de verdade, ou que é uma Top Data de verdade, tá? Então, toma muito cuidado para não comprar essas catracas modificadas. Pega a nota fiscal, verifica o modelo da placa, se é realmente o modelo da catraca em questão, e, se possível, sempre compre de revendedores autorizados das marcas, tá bom? Isso acaba com essa margem de problema. E agora é hora de te recomendar algumas marcas, tá? O NextFit não tem nenhum tipo de parceria com nenhuma das marcas que eu vou falar aqui agora, a gente não tá ganhando nada para isso. Eu tô te recomendando quais catracas os nossos mais de 11 mil clientes falam bem, quais eles geralmente costumam recomendar para outros clientes, tá bom? E as marcas são Top Data, Henry, DMAP e Control ID. Essas são as 4 principais marcas que a gente costuma ouvir falar bem e que a maioria dos nossos clientes utiliza. E claro, você tem que pegar os últimos modelos, né? Não vai pegar uma Henry 6X, que é uma catraca que foi feita provavelmente 15 anos atrás, 10 anos atrás, tá totalmente defasada já, né? Se você for comprar uma catraca hoje, em 2024, opte pela Henry 8X, que é a mais moderna. Se você for trabalhar com uma Top Data, pegue os últimos modelos da Top Data e assim por diante. Em termos de faixa de preço, isso varia muito, tá, pessoal? Mas as catracas que são só com leitor biométrico, geralmente entre 4 a 7 mil. Já as catracas com leitor facial, elas ficam um pouquinho mais caras, tá? De 6 a 10 mil. Inclusive, se você quiser que a gente destrinche aqui todas as marcas, o preço de cada uma, os modelos de cada uma, dando um zoom maior nisso, é só você comentar aqui embaixo catraca que a gente faz esse vídeo para você no detalhinho de preços e comparativos, beleza? E se você chegou até aqui, tem outro vídeo no nosso canal que eu acho que pode te ajudar muito, que é sobre como diminuir a sua inadimplência, tá? Se você está usando catraca, é porque você quer diminuir a inadimplência e tem um vídeo específico para isso aqui no canal. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você acessar. E se o conteúdo foi útil para você, não esquece de se inscrever, ativar o sininho e deixar sua curtida, pois dessa forma o YouTube entende que esse conteúdo é valioso para você. E aí, semanalmente, ele te manda novos conteúdos. Até mais, um forte abraço!